Meus caros, boa tarde a todos. Tenho agora a enorme responsabilidade, já perante uma sala que não está assim tão cheia, de fazer dar o pontapé de saída desta sessão de encerramento. Obviamente eu prometo que serei breve dentro das palavras que terei para dizer, até porque a verdade é que de alguma forma hoje estamos aqui a finalizar este seminário, mas a verdade é que nós estamos a finalizar 3 dias de trabalho. E nestes 3 dias de trabalho muito construímos em conjunto. E eu acho que, já que estamos aqui, não só nesta reunião, neste fantástico auditório, nesta fantástica recepção que a CPLP hoje nos proporcionou neste seminário, mas também estamos a transmitir lá para fora. E é importante que deixemos aqui um conjunto de mensagens. Portanto, começo por cumprimentar a minha prezada diretora da Ação Cultural de Língua Portuguesa do Secretariado Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, as senhoras e senhores diretores e representantes dos arquivos nacionais dos Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, caras e caros oradores, e deixem-me aqui partilhar uma palavra de agradecimento pela qualidade de todas as apresentações que hoje aqui assistimos neste seminário, mas também para a qualidade dos próprios moderadores que permitiram que fossem partilhadas estas vontades, estas soluções, que só engrandeceram este terceiro dia, e eu volto a dizer, é o dia do seminário, mas para nós o terceiro dia de uma jornada profícua, onde conseguimos efetivamente chegar a conclusões que são muito importantes para o presente, mas também para o futuro. E permitam-me também cumprimentar todas as senhoras e senhores que aqui tiveram a paciência para estar connosco ao longo deste intenso dia de trabalho. Chegámos ao fim. Chegámos ao fim destes 3 dias de trabalho. E cabe a quem encerra, neste caso a mim e à doutora, agora peço desculpa, à doutora Arlinda Cabral, encerrar esta tarefa, que é uma tarefa sempre delicada, de dizer em poucos minutos, pela pressão do tempo, aquilo que muitas vozes, ao longo destes 3 dias de trabalho, souberam dizer com a profundidade certa. Nós começámos na segunda-feira, na Torre do Tombo, num dos arquivos em atividade mais antigos do mundo. Reunimos-nos primeiro na Assembleia Geral, da terceira Assembleia Geral da Rede de Arquivos Nacionais da CPLP, para olhar com honestidade para o estado real dos nossos arquivos. Encerramos hoje aqui, na sede da CPLP, um seminário que abriu essa reflexão à academia, abriu essa reflexão à diplomacia, mas também abriu essa reflexão aos nossos parceiros técnicos e ao público. Não foram eventos avulsos, foram 3 tempos de um só movimento. Do diagnóstico ao compromisso, mas também do compromisso à partilha. E permitam-me, por isso, fazer este balanço. Não o balanço exaustivo, que os relatórios que irão ser feitos a seu tempo irão mostrar, mas o balanço daquilo que eu considero essencial. O título que hoje nos reuniu não foi escolhido ao acaso. Património Arquivístico Comum como Memória Histórica da CPLP. E os primeiros painéis que hoje aqui ouvimos devolveram-nos com força uma evidência que nós, por vezes, temos tendência a esquecer. Que a nossa história já está, em larga medida, partilhada. Os documentos que guardamos em Luanda e em Lisboa, na Praia e no Rio de Janeiro, em Maputo, em São Tomé e em Dili, não pertencem a uma só nação. Pertencem a uma memória comum. E essa palavra carrega tudo o que aqui nos une e tudo aquilo que nos responsabiliza. Ontem, na visita técnica, tivemos perante documentos que falavam sobre a escravatura. Não os mostrámos por dever de inventário. Mostrámos-los porque a memória que partilhamos não é apenas uma memória luminosa. E hoje falámos de sofrimento e falámos de dor. A nossa história partilhada também tem páginas difíceis. Mas nós só ganhamos se encararmos essas páginas juntos. Um património comum não se escolhe à medida daquilo que nos conforta. Herda-se inteiro. E a maturidade de uma comunidade, e está aqui uma comunidade de países de língua portuguesa, uma comunidade de arquivistas, também se mede pela coragem de conservar, de descrever e de dar a conhecer aquilo que custa. Mas reconhecer o património comum não basta. Também é preciso saber edificá-lo. E foi disso que trataram os painéis seguintes. Ouvimos os arquivos diplomáticos do Itamaraty e do Instituto Diplomático. Recordar-nos que a memória de entre Estados se constrói documento a documento, no fio paciente das relações. Ouvimos o Instituto Internacional da Língua Portuguesa lembrar-nos que o tecido que tudo liga é a própria língua. E a Academia, na voz da professora Beatriz Marques, que nos devolveu o rigor crítico, sem o qual a memória resvala para o mito. Por fim,
Os nossos parceiros técnicos trouxeram-nos o que há de mais concreto. A digitalização com riqueza genealógica, as soluções de gestão e de preservação e o caminho do código aberto, que vários de nós já teriam. Porque a memória, para servir, ela própria precisa de instrumentos. E os instrumentos, para durarem, precisam de ser nossos, precisam de ser interoperáveis e precisam de ser partilhados. Tudo isto, porém, assentou num alicerce que construímos nos 2 primeiros dias. Pela primeira vez, a nossa rede dispõe do diagnóstico sério. Um diagnóstico fundamentado e comparável sobre o estado real daqueles que são os nossos arquivos nacionais da CPLP. Ao Dr. José Maria Furtado e a todos os que nele trabalharam nesse diagnóstico, o nosso reconhecimento. O retrato dele emergiu é o de uma rede de assimetrias profundas. Mas, e permitam-me partilhar que esta é a lição que também de alguma forma nos liberta, de capacidades distribuídas de forma desigual e complementar. Não há entre nós instituições doadoras e instituições assistidas. Há uma comunidade de pares. Em cada arquivo, qualquer que seja a sua dimensão, tem algo para dar, mas também tem algo para receber. E foi isso que a nossa Assembleia mostrou, quando cada arquivo nacional partilhou, sem reservas, as suas conquistas, mas também as suas dificuldades. E foi por isso que nós não ficámos pelo diagnóstico. Discutimos e aprovámos um plano de ação estratégico para o próximo biénio. Definimos um roteiro de ações para 2027 e subscrevemos hoje, com particular orgulho, aqui nesta mesma sala, durante a manhã, a Declaração de Lisboa. Demos ainda um método, um modelo de cooperação em cascata, com polos de referência, articuladores regionais e beneficiários prioritários. Convertemos um retrato naquilo que deve ser um rumo. Uma proposta técnica em vontade coletiva. Os desafios que esse rumo enfrenta têm agora um nome. A transição digital, prevenir, recuperar, digitalizar e disponibilizar, que não é apenas e só uma promessa luminosa, mas uma urgência perante a crise silenciosa do património digital que se acumula em quase toda a nossa rede. Os repositórios digitais fiáveis e o acesso aberto como resposta estruturada a essa crise. A conservação preventiva, sobretudo nos climas tropicais, onde a cooperação entre nós pode dar resultados imediatos. A gestão documental na origem de tudo o que depois se preserva. E a inteligência artificial aplicada aos arquivos. A indexação automática, o reconhecimento de manuscritos e a descrição assistida. Um domínio para o qual nenhum de nós verdadeiramente está preparado, mas que, à nossa escala, com mais de 250 milhões de falantes de uma língua comum, é uma rara vantagem estratégica. A tudo isto, o plano respondeu com um princípio, aquele que foi enumerado na sessão de abertura, o da formação instrumento. Faço questão de voltar a repetir, porque é ele que verdadeiramente distingue aquilo onde se deve investir e que prova que um bom investimento é o principal inimigo do desperdício. Cada ação de formação deve deixar em cada uma das nossas instituições um instrumento que fica, seja ele um manual, seja ele uma política de preservação ou seja ele um plano de emergência. Forma-se a pessoa, mas equipa-se a casa. Seria, contudo, desonesto encerrar sem nomear a condição de que tudo o resto depende. Estamos na casa onde isso deve ser dito. A lacuna mais crítica que enfrentamos não é uma lacuna técnica. Como eu disse anteriormente, não é nesta sala que falta lacuna técnica. Esta sala tem imensa capacidade técnica. Mas é sobretudo governança e de financiamento. E foi isso que nós, durante estes 3 dias, nós lutámos e conseguimos de alguma forma colocar na agenda. E a única parte, diria eu, em que a vontade técnica não resolve sozinha. A sua resolução depende de uma decisão política, uma decisão feita ao mais alto nível das instâncias competentes da CPLP e da defesa que dela fizerem os ministérios que nos tutelam. Nós sabemos que temos aqui, agora, um aliado na doutora Arlinda Cabral, na doutora Rosa Paz, tem aqui um trabalho intenso. Vocês, diria eu, hoje estão entronizadas como arquivistas, porque passaram a ser nossas parceiras. A nós, arquivos, cabe-nos entregar-lhes evidência sólida e uma proposta pronta a ser executada. E é exatamente isso que, ao fim destes 3 dias, nós temos em mãos. E permitam-me uma palavra para o que ficou entre painéis, porque também é importante. A música que nos uniu, a seguir ao almoço, mas também a mesa que nos juntou. E quem aqui está desde lá, do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, sabe bem o quanto uma boa mesa nos junta.
Porque a cultura não se estuda apenas e só. Ela também se partilha, ela também se prova. E também isso, meus caros colegas e amigos, isso também é cooperação. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, agora partilhar o agradecimento que a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas tem com todos vocês. Porque ele, em primeiro, a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas agradece à comunidade de países de língua portuguesa e ao seu secretariado executivo aqui na pessoa da doutora Arlinda Cabral, o acolhimento e a confiança que tiveram ao estar ao nosso lado nesta extraordinária organização da terceira run de CPLP. Agradece às autoridades que hoje também aqui estiveram presentes e que nos honraram na abertura destes mesmos trabalhos. Agradece a todos os oradores e aos moderadores a generosidade da partilha que fizeram connosco. E agradece, sobretudo, aos colegas dos arquivos nacionais dos Estados-membros, porque sem a vossa disponibilidade para olhar para a frente, com honestidade, para as próprias instituições, nada daquilo que aqui se construiu seria possível. Ao abrir a nossa Assembleia há 2 dias, disse-vos que juntos somos mais memória e por isso mesmo somos mais futuro. Eu encerro este seminário com a certeza de que estes 3 dias o confirmaram. Um arquivo guarda ao passado, mas como aqui tantas vezes se repetiu, só ganha sentido pleno quando serve o futuro. E num ano em que a comunidade assinala 3 décadas de existência, ficou claro que nenhum dos nossos arquivos guardará sozinho aquilo que juntos podemos preservar. Que daqui levemos não o alívio de termos terminado 3 dias de trabalho, não o alívio de termos tido um dia intenso cheio de trabalho, mas que levemos para nossas casas, que levemos para os nossos países, que levemos para o espaço que é nosso, que é o espaço lusófono, a responsabilidade de continuar aquilo que hoje aqui iniciamos. Muito obrigado a todos pela vossa presença, votos um bom regresso a casa e vamos continuar a fazer o nosso trabalho juntos neste enorme espaço que é o nosso, que é o espaço da lusofonia. Obrigado.